Jesus nos fortaleça em mais uma noite, mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado. Atendendo ao pedido da casa, hoje nós estaremos fazendo uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, a passagem ditada pelos apóstolos, que Jesus nos diz: buscai e achareis. Para que a gente possa entender o que está contido no Evangelho, a doutrina espírita, para nós, é uma doutrina esclarecedora. Então, antes que a gente possa pensar qualquer coisa no que está escrito no Evangelho, nós temos que ter alguns pontos de compreensão e entendimento. Jesus nos afirma que todos nós temos a oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Quando ele nos afirma desta forma, nós devemos entender que essa verdade é a verdade do Cristo, e não a verdade que muitas vezes a gente quer encontrar com os nossos conhecimentos. E eu falo que a doutrina espírita, por mais difícil que é de ser um seguidor do Cristo, a doutrina espírita, ela faz com que a gente possa refletir, entender e passarmos por essa reencarnação, experimentando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Porque tudo está dentro de uma programação divina. Nós estamos aqui encarnados na Terra, experimentando, saudando muitas vezes, dívidas que nós contraímos em vidas passadas. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação programada ou programação reencarnatória, lá nós vamos aprender que nós muitas vezes escolhemos as nossas provas e as nossas expiações. Porque estando no mundo espiritual, nós teremos conhecimento de qual é o nosso percentual de dívida para com as leis divinas. E essas leis, como as leis humanas, elas nos cobram. Nós teremos que, em vidas futuras, quitarmos todos os débitos do passado. E esses débitos vêm através ainda da nossa infância espiritual. E nós cometemos muitos equívocos ainda durante as reencarnações passadas. E aí, nós encarnados aqui na Terra, nesta encarnação, muitos de nós estamos experimentando as dores, as aflições, por esse, digamos assim, equívoco contra as leis divinas. E aí a gente passa a ter as consequências nesta encarnação. Quando nós encontramos essa passagem no Evangelho, eu peço que a gente faça uma reflexão nesse sentido. Diante das nossas dores, das nossas aflições, das nossas tribulações diárias, nós podemos e devemos pedir ajuda ao mais alto. Mesmo sabendo que esta encarnação que ora experimentamos já está dentro de uma programação, nós devemos buscar ajuda e o fortalecimento no mundo espiritual. Então, essa é a reflexão que nós vamos fazer esta noite. Qual é o objetivo de Jesus quando ele nos afirma: buscais e achareis? Isso ele estava falando ao povo daquela época, que até então era um povo sem cultura, sem estudo, e Jesus buscava, diante da sua fala, uma fala mais simples para que eles pudessem entender o que ele estava querendo pregar. Então, quando ele afirma que buscais e achareis, qual é o objetivo dessa fala de Jesus? Resposta dos Espíritos diante desta questão. Esclarecer o homem, esclarecer o que o homem deve fazer para ajudar a si mesmo, porque deve fazê-lo
e que, de forma a providência divina, retribui aqueles que assim procedem. Ora, se eu estou afirmando para vocês que todos nós estamos aqui passando por dores, aflições, dificuldades, essa mensagem de Jesus vem nos afirmar que, diante dessas situações, nós devemos sim buscar ajuda aos céus, buscar ajuda aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias espirituais, para que a gente possa, diante desse processo, nos fortalecermos. Há criaturas que muitas vezes acham desnecessário, né, uma prece, uma oração, buscar a ajuda espiritual para que ela se fortaleça. E o objetivo de Jesus, quando dessa fala, é nos dizer assim: quando você se sentir cansado e sobrecarregado, é a mim que você deve buscar. E como é que a gente busca como é que a gente busca essa ajuda? É através da prece, da conexão que a gente faz com o mundo espiritual. Então, o objetivo de Jesus é falar para nós: olha, diante das suas dificuldades, você vai crescer e aprender com as dores e o sofrimento. Mas você nunca estará só. Eu estarei sempre junto com vocês. E é nesse momento que a gente deve buscar. E essa busca, nós devemos fazê-la de uma forma muito sincera. Muitas das vezes, a gente quer fazer essa busca, essa oração, essa prece, para que a gente seja beneficiado, muitas vezes fazendo permuta, fazendo uma troca com o mundo espiritual, com Deus, né? Olha, se você me ajudar, meu Deus, eu faço tal coisa, né? Se você me ajudar, eu vou fazer isso. A partir de agora, eu serei outra pessoa. Mas primeiro eu quero receber. E a gente sabe que, às vezes, a coisa não funciona. Então, o objetivo de Jesus com essa fala, àquela época, era que, para todas as criaturas, diante da dor e do sofrimento, se fortalecesse nele. Buscasse, através da prece, o fortalecimento físico e moral. No texto do Evangelho, nós encontramos esse seguinte diálogo. Jesus afirmando assim: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, o que procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Nessa frase contida no Evangelho, a gente sabe que toda prece, ela é através da fala, do pensamento. Mas toda prece e toda fala que a gente busca esse amparo, ela deve vir através de uma ação. Nós, muitas vezes, no comodismo, na falta de compromisso, a gente quer ser ajudado sem se dedicar ou fazer algo. Ajuda-me que o céu te ajudará. Ou seja, faça alguma coisa que você receberá do céu o que você tanto necessita. Não é só através da prece, da oração. Isto, ela tem que vir acompanhada de uma atitude. Nós percebemos na nossa casa espírita, eu já estou lá há 38 anos, quantas criaturas que buscam a casa espírita diante da dor, do sofrimento, das lutas diárias, e aqueles que conseguem, digamos assim, melhorar-se fisicamente, são aqueles que se dedicam ao trabalho diário. São aqueles que pegam na charrua e seguem o seu destino. Muitos nos procuram na nossa casa, diante da dor e do sofrimento, mas querem se curar. É como se estivesse fazendo uma barganha, percebem? Querem barganhar com Deus. Olha, agora estou aqui na casa espírita, estou fazendo alguma coisa. E quando melhora-se um pouco, o que acontece? Vai-se da nossa casa. E aqueles que se mantêm firmes, fiéis ao trabalho, ao estudo, às atividades da casa espírita,
esses vão sendo abençoados, vão sendo, digamos assim, fortalecidos nas suas dores, no seu sofrimento, no seu entendimento. Quantas criaturas chegam lá desacreditados, com falta de fé em Deus? Quantas criaturas muitas vezes chegam no desespero, falando-se em suicídio, falando-se em abandonar a vida? E aí, mediante essa participação, esse envolvimento, esse engajamento dessa criatura, as coisas vão melhorando. E a criatura vai se fortalecendo. Então, Jesus nos afirma que é isso aqui que nós estamos falando hoje. É possível? É possível. Bater uma porta e a porta se abrir. Pedir e nós receberemos. Mas tudo isso terá que ser feito através também de atitudes. Não adianta nós só ficarmos pedindo e não fazermos a nossa parte. Todos nós, diante das nossas dores, e muitas criaturas não se dão conta de que a experiência terrena é aquilo que ela necessita para o seu crescimento espiritual. E muitas das vezes a gente quer rezar, pedir para que a gente seja contemplado, se livrando daquele problema. Quando, na verdade, a gente deveria solicitar ajuda para a gente enfrentar o problema. Porque aquele problema, essa dificuldade que hoje eu experimento, é o cadinho que vai fazer crescer espiritualmente. Então, Jesus nos afirmava assim, que nós devemos procurar, pedir, mas através dessa oração, dessa prece, também cabe e deve ser através das atitudes nossas, né? O que Jesus ensinava quando assim se referia? O que ele estava querendo ensinar para aquele povo à época que nós podemos trazer para a nossa realidade de hoje? Lembrando que nós já estamos no estágio já de conhecimento, de cultura, né? Maior do que o pessoal daquela época. Então, hoje a gente já tem mais entendimento dentro dessa proposta do Cristo, né? Então, o que Jesus nos ensinava quando assim se referia? Dessa buscar e achareis, bater e a porta vocês abrirá. O que será que ele queria ensinar, né? Resposta dos Espíritos, que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Ou seja, nós devemos colocar em nossas vidas projetos. A mensagem hoje, foi lida aqui, fala do trabalho. Muito propícia para a nossa reflexão dessa noite. Quando a gente começa a colocar em nossas vidas objetivos, e dentro desses objetivos a gente busca intercalar a parte espiritual, vocês querem ver um exemplo? Quando começa o ano, todo mundo faz seu projeto de vida para o ano seguinte, não faz? Tem uns que falam que vai emagrecer tantos quilos, outros vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, você mais calmo, mais tranquilo, mas raramente as criaturas fazem uma programação para o seu espírito, uma programação religiosa. Olha, eu vou partir o ano que vem, esse ano, eu vou participar mais da atividade da Casa Espírita, eu vou ajudar no que eu posso ajudar, vou participar dos estudos, vou participar do trabalho assistencial. Raramente a gente faz isso, né? Então, a gente tem que colocar, diz aqui a mensagem, que através do trabalho a gente vai alcançar os nossos objetivos. Não existe, ninguém ganha dinheiro sem trabalhar. Ninguém, a não ser que ele use de meios ilícitos, né? Mas o que nós conseguimos com o nosso trabalho, com o nosso suor, isso é abençoado, isso vem de uma programação que já é pré-determinada. E olha que tem muitas criaturas que sofrem pela falta de trabalho. Tem criaturas que têm dificuldade de se permanecer num trabalho, como diz a mensagem aí. Muitas vezes a criatura não consegue estabilizar-se no trabalho. Por quê?
A criatura ela veio para se modificar, e o trabalho é o que vai fazer com que ela se transforme. E o trabalho bem programado, bem pensado, tudo isso vai acontecer naturalmente. Aí a criatura vai crescer fisicamente e moralmente. Seu espírito, o trabalho é nobre, o seu espírito cresce quando a criatura se empenha no trabalho. E nós estamos falando do trabalho material mesmo, de ganhar dinheiro, ter as conquistas, né? Pois através do trabalho, dentro da lei do trabalho, a gente vê, trabalhando-se, a humanidade progride, a humanidade cresce. Vocês já imaginaram se nós ainda não tivéssemos essa gana pelo dinheiro, pelas coisas materiais, como é que nós estaríamos vivendo? Nas cavernas. Então, através do trabalho, a gente vai crescendo materialmente e nós vamos crescendo também moralmente, espiritualmente falando. Então, o trabalho com honradez, com dignidade, faz com que a gente cresça. E somente através do trabalho a gente vai conquistar. Se eu quero, como disse na fala anterior, se eu quero merecer algo do mundo espiritual, eu tenho que me dedicar a um trabalho assistencial. Mas com amor, com dedicação, não querendo fazer uma barganha, percebe isso? Não, a partir de hoje eu vou fazer algo que vai me auxiliar, que vai me ajudar. É o trabalho, é a convocação do trabalho que faz com que a gente possa crescer espiritualmente e materialmente. Dessa forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se conseguem as coisas? Olha, então para que eu vou pedir para Deus? Eu vou me dedicar ao trabalho e as coisas vão acontecer naturalmente. Se Jesus afirma, buscais e achareis, né? Bate a porta e ela se abrirá. Através do trabalho, eu vou conquistar as minhas coisas. Para que eu vou me reportar a Deus? Por que eu vou pedir algo mais para Deus? Se através do trabalho eu conquistarei tudo, tudo será fornecido a mim. E a resposta dos Espíritos é muito interessante. Embora Deus saiba o que precisamos, nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho encetado. Ou seja, essa ligação com Deus é para nós, é como se a gente estivesse buscando um apoio, um aval do mundo espiritual. E muitas das vezes, a gente, durante as nossas conquistas materiais através do trabalho, nós teremos dúvidas, incertezas, como tomar o caminho correto, a decisão correta, o que nós devemos fazer diante de tal situação. Peço licença para vocês para contar o meu caso. Eu sou contador, tenho escritório de contabilidade. E muitas das vezes eu dormia, deitava, com um caderninho e uma caneta na cabeceira da cama. Com dificuldade de solucionar o problema do cliente, de um amigo, de alguma coisa assim. E quando, para minha surpresa, no dia seguinte eu acordava como se fosse assim, algo já descortinado, falando para mim assim, a solução é essa. O que é isso, meus irmãos? Se não é a intuição do plano espiritual. Então, o trabalho, se a gente fizer e ter essa conexão, muitas das vezes a gente vai ser sendo conduzido no melhor a fazer, no que nós devemos a fazer. Imagina vocês, um empresário, as tomadas de decisões que ele tem que fazer. Se ele escolher errado, o prejuízo que ele vai dar para a empresa, para os seus funcionários. Então, essa ligação com Deus é para que a gente possa estar sendo amparado e iluminado no nosso trajeto. Quando eu falo da minha situação, que vinha essa iluminação, não é privilégio de ninguém. Todos nós somos beneficiados com isso. Os espíritos influenciam nossas vidas?
diz o Evangelho, muito mais do que nós imaginamos. Então, diante dessa situação de dúvidas, de incertezas, quando você se encontrar nessa situação, busque ajuda, peça ao teu anjo da guarda, peça a espiritualidade que te auxilie, que te ilumine, para que você possa estar errando menos e acertando mais. Peça ajuda ao benfeitor, o teu anjo da guarda, né? Então, essa conexão com Deus, apesar de Deus saber o que é bom para nós, já saber o que vai acontecer em nossas vidas, essa conexão com Deus é para que a gente possa, como diz aqui, ó, agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho. Ou seja, muitas das vezes, o mundo espiritual, através dos nossos pedidos, das nossas ações de prece, nós seremos conduzidos a efetuar o que é certo, o que é o melhor. Então, essa ligação com Deus, através da prece, ela deve existir sempre para nós. Devemos, então, pedir qualquer coisa para Deus? Então, hoje estou aqui em Santa Fé, fazendo um estudo com vocês. Aí eu vou para casa, vou chegar lá em casa e falar, Deus, amanhã eu quero R$1 milhão na minha conta. Posso pedir isso para Deus? Posso. Será que Deus vai me atender? Com certeza não. Todos nós. Posso fazer outros exemplos, né? É qualquer coisa que eu possa pedir para Deus? Não, a gente sabe que não. Pedir, a gente pode até pedir, mas não vamos receber. Por quê? Porque nós estamos numa trajetória aonde, meus irmãos, todos nós estamos, como eu falei, passando por essa situação de vivência, experimentando as dores e sofrimento. Então, Deus não vai derrogar as suas leis em favor daquele meu capricho. Muitas vezes a gente pede no começo, ainda mais nós que somos assim, espírito ainda em crescimento espiritual, muitas vezes a gente pede o pão de cada dia, como está no Pai Nosso, né? Só que passado um dia a gente já vai pedir o pão com a manteiga. Não satisfeito, daí a pouco a gente vai pedir o pão com o salaminho. Porque nós somos assim, nós somos espíritos, que ainda a gente não tem noção do que é necessariamente bom para o meu crescimento espiritual. E muitas das vezes a gente faz barganha com Deus. Eu tenho um amigo meu que ele conta a história, ele fala assim, chega no final do ano, tem aquelas loterias lá, que Mega Sena, isso aqui. E ele falava assim no começo, se eu ganhar, se eu for contemplado, eu vou dar 50% para a nossa casa espírita. Aí ele fala, não, mas espera aí, 50% de 500 milhões? Não, é muito. Bom, finalizando as continhas dele, ele estava dando R$1.000 se ele ganhasse os 500 milhões. Então, é como se fosse assim uma barganha, sabe? As pessoas muitas vezes pedem. E que nós, espíritas, precisamos ter em mente, nós temos o que nós precisamos. E através do trabalho que a gente vai revogando, vai modificando, vai transformando essa situação. Para que a gente não ache que Deus é injusto. Por que o outro pode, por que eu não posso, por que o outro tem e eu não tenho? Tudo isso vem através do crescimento do trabalho. Quando a gente coloca o trabalho, o amor no trabalho, tudo nos é acrescentado. Então não adianta a gente querer ficar pedindo coisas para Deus que raramente nós vamos receber. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Gente, vocês me perdoam, mas eu estou com uma faringite por causa desse tempo. E a boca vai secando. E olha a resposta dos espíritos. Devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência, também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso ao definirmos o que realmente devemos pedir. Ou seja, nós temos inteligência e a razão suficiente para saber o que nós devemos pedir. Tem uma história também que a gente já presenciou, de uma senhora lá na nossa casa. A gente prestava uma assistência à família. Um rapaz
saiu de moto e teve um acidente. E esse acidente, ele veio a ficar meio que paralítico. Mas os médicos disseram a eles que pode ser que ele recuperasse. E a mãe fez tudo o que pôde, coração de mãe, né? Sempre é assim, o amor de mãe supera todos os obstáculos. E ela começou a trabalhar com fisioterapia, buscando ajuda na nossa casa, levando o jovem para tomar passe, e fisioterapia. De repente, o jovem, aos poucos, voltou a andar, voltou a caminhar. E ela nos relata que, enquanto ele estava naquele estágio de paralisia, ela era feliz. A partir do momento que ele voltou a andar, ele começou a cometer os mesmos equívocos do passado. Se envolveu com drogas, se envolveu com acidentes novamente de moto, aquelas coisas todas. Então ela falava assim, eu pedi errado para Deus. Eu deveria ter pedido para ele continuar do jeito que estava. Porque ali eu tinha certeza que jamais ele estaria regredindo na situação do passado. Percebe como muitas vezes o que a gente pede não é o que realmente a gente precisa? Então, o que nós devemos fazer e saber de antemão, nós vemos a passagem do Evangelho do necessário e do supérfluo. Nós devemos pedir o necessário. Nós devemos solicitar através das nossas preces que a gente seja abençoado através do nosso trabalho, das conquistas, das coisas que são necessárias. E muitas das vezes, quantas criaturas perdem uma encarnação, uma reencarnação, pelo fato do excesso, do abuso, da quantidade de ter mais, das conquistas desnecessárias, e ela compromete uma encarnação toda pelo excesso. E na mensagem do Evangelho, quando nos fala que a gente deve ter o necessário é um pouco complexo a gente falar que para uns o necessário é pouco, para outros o necessário é mais. Mas sempre dentro daquela condição que nós não devemos nos exceder. Mesmo para esse que é mais o necessário, que ele também não se perca com a quantidade maior do que aquele outro que tem menos. Então a gente não pode sair pedindo o que a gente acha que quer ganhar de Deus através da prece. Porque as leis divinas, elas são imutáveis. Elas não se modificam. Jesus, muitas das vezes, ele curou cegos, paralíticos, e muitas das vezes ele não curou. Porque ele conseguia ver naqueles que ele curavam, Jesus conseguia ver que ele seria uma outra pessoa diferente. E aqueles que ele não curou, a criatura precisava experimentar aquela situação, então ele não curava. Para que a criatura crescesse espiritualmente. E nós também estamos nessa condição. Podemos pedir através da prece e da oração. Mas se não vier o que nós estamos pedindo, a gente tem que ser resignado. Porque a resignação é uma aceitação com fé. Eu estou vivenciando esse problema. Peço ajuda, imploro, faço as minhas orações. E isso não se transforma, não se modifica, é isso que eu preciso. Isso é o meu cadinho necessário para o meu crescimento espiritual. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? Não é qualquer coisa que a gente deve pedir a Deus. E como é que Deus nos ajuda? Vocês acham que Deus, vou fazer uma prece para Deus, os benfeitores, como é que eles me ajudam, né? Olha a resposta. Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito. Ou seja, nós nascemos espíritos simples e ignorantes. Um dia nós seremos espíritos perfeitos. Então ele nos ajuda com esse crescimento espiritual. Porque quanto mais a gente se esclarece, menos necessidade a gente tem. Ou mais entendimento real da situação a gente tem. Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho e ainda ao nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever.
A mensagem finaliza dizendo: para quem trabalha, merece salário. Mas quem recebe o salário tem que trabalhar. Ou seja, Deus nos ajuda nesse sentido. Nós, fazendo a nossa parte, cumprindo com a nossa parte, nós teremos aquela satisfação do bem-estar, do dever cumprido. Do dever cumprido. Porque muitas das vezes nós infringimos essa situação e muitas das vezes nós chegamos em casa insatisfeitos, infelizes. Tem gente que reclama do trabalho. Mas eu conheço muito. Aqui em Santa Fé eu não sei se tem. Reclama do trabalho. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar de novo hoje, onde já se viu. Tem gente que reclama, quando na verdade tinha que agradecer. Né? Nós deveríamos saber que nós temos a obrigação, existe lei divina, lei do trabalho. Todo mundo trabalha, desde o pequeno micro-organismo até o macro. Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma atividade. E nós, encarnados como espírito, igualmente devemos cumprir essa lei, a lei do trabalho, para que a gente possa, através do nosso trabalho, a gente crescer espiritualmente. Concluindo então, meus irmãos, o que nós devemos pensar diante dessa fala de Jesus, do buscais e achareis? O que nós devemos pensar? Que Deus nos ajuda na medida em que nós nos esforçamos na busca do que precisamos. Na busca do que nós precisamos. E não na busca que nós queremos. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. Ou seja, quando nós aqui encarnamos, chegamos a esse planeta Terra nessa encarnação, apesar de nós já estarmos vindo uma programação de reencarnação, nós podemos e devemos nos amparar com a espiritualidade. Nós devemos buscar na espiritualidade o reforço que muitas vezes a gente acha que está fraco, está cansado. Porque Jesus nos afirmou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não prometeu a cura, ele prometeu o alívio. E esse alívio, diante das nossas tribulações, trabalhando e tendo esse contato com a espiritualidade, com certeza nós estaremos, ao final dessa jornada de reencarnação, cumprindo com o nosso papel, e muitos daqueles que vieram missionários, cumprindo seu papel de trabalho, estarão conquistando mais ainda, porque muitos de nós estamos aqui como missionários, que através do trabalho a gente vai conquistar, nós vamos conduzir uma sociedade, nós vamos conduzir a nossa família, nós vamos elevar o crescimento espiritual de muita gente. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e, lembrando sempre, procurai e achareis, batei e a porta vos se abrirá. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Muita paz.